Boa tarde, galerinha do quinto ano. Dando continuidade às nossas aulas de artes, vamos continuar falando sobre o surrealismo. A tia explicou na aula passada para vocês, mandou um vídeo falando sobre o surrealismo, né? Que ele surge da necessidade de escritores e artistas questionarem a posição da razão humana. E aí, eu trouxe para vocês hoje, para dar continuidade a essa aula, o RA. Essa figura que vocês estão vendo, né, é a figura do RA e ela está toda numerada. No número 1, nós temos que o movimento artístico surrealista foi muito influenciado pelos estudos de Sigmund Freud sobre a psicanálise e o inconsciente. Tia, não sei nada do que é isso que você está falando. Né? O nosso inconsciente é aquilo que está na nossa mente, por isso que eu falo muito para vocês do mundo dos sonhos oníricos, é tudo isso que está voltado ao surrealismo. Né? E por isso, muitas pinturas surrealistas representavam uma atmosfera de sonhos e um mundo de inconsciente retratando céus com nuvens e estrelas. Né? Lá na número 2, o que nós temos na número 2? Nós temos uma imagem de um peixe voador. A gente sabe que isso não existe, né? Então, uma das características desse movimento é o desejo de libertar-se da lógica e da razão, representando cenas irreais, numa representação realista. Por isso que a gente fala do surrealismo. No número 3, a pessoa com guarda-chuva está sobre o mesmo solo em que um peixe se encontra, né? Ou aparentemente ele está nadando, ou aparentemente ele está voando. Será que isso existe? Por isso que mais uma vez se recai na questão surreal. E aí nós temos lá no número 4 um navio que reflete sua imagem na água, localizado no céu, onde aparecem relâmpagos e acima das nuvens. Então a gente sabe que mais uma vez isso cai no mundo dos sonhos. Lá no número 5 nós temos um violão bem grande, né? Um instrumento musical gigante que se espalha pelo solo. Então nós temos vários instrumentos espalhados pelo solo. E a gente sabe que mais uma vez recai na questão do surrealismo. E na número 6, o que é isso, né? É uma escada em forma de caracol, que ela leva do solo ao céu. Então, essa representação dessa imagem do RA, a gente consegue pensar aí que tudo que está inserido nessa imagem é uma imagem surreal, né? São imagens irreais, são coisas que realmente não acontecem. Por isso que a gente está falando mais uma vez. E lá na página 216 do livro de vocês tem essa imagem, né? O movimento surrealista surgiu em Paris no começo da década de 1920 para se tornar uma das mais importantes tendências artísticas do século. Originalmente foi um estilo literário criado por um grupo de poetas de vanguarda. Os termos surrealismo e surreal entraram na linguagem comum para descrever acontecimentos de natureza bizarra ou estranhamente coincidente, ou seja, aquilo que não existe. E aí a gente tem uma bota em formato de pé. A gente sabe que isso não existe, que isso é uma criação surreal desse artista. E eu trouxe uma imagem para vocês que tem lá no livro de vocês, na página 217. E a gente vai trabalhar somente com leitura de imagem. E tia, como é que nós fazemos uma leitura de imagem? A gente olha para essa imagem, a gente vai tentar entender essa imagem. Essa imagem é de Juan Miró. Tem lá no livro de vocês, na página 217. E quando a gente olha para uma obra de arte, quando nós vamos fazer uma leitura de imagem, a gente vai trazer para a nossa base que sensação
ela nos traz, né? Qual é a sensação que essa obra nos provoca? A gente observa a questão das cores. Como era uma figura de carnaval, ele trabalha com bastante cor. Então nós temos o vermelho, o amarelo, o azul, o terracota, que é essa parte de baixo do chão desse carnaval, né? Essa obra de arte ela é feita com várias formas geométricas, né? Então a gente pode observar isso, a variedade de formas geométricas nela. E aí nós temos essa obra de Juan Miró, que chama Carnaval de Arlequim. Né? E passando para a próxima, nós temos uma imagem de Salvador Dalí. Essa obra surrealista, inspirada num rosto de uma atriz chamada Mae West, tá? Essa obra, ela está numerada. Por que ela veio numerada? Para poder vocês entenderem a representação de cada parte dessa obra. O Teatro Museu Dalí situa-se na Catalunha, em Figueiredo, cidade natal de Dalí, e é considerado sua última grande obra de arte. Foi todo planejado pelo artista e é lá que se encontra o túmulo, embaixo do palco. Lá no número 2, nós temos uma das mais notáveis características do museu. É a cúpula transparente que coroa o edifício. Essa cúpula tornou-se emblema do Teatro Museu e é um grande ícone para a cidade de Figueres. Lá no número 3, o que é que está representado no número 3? A Torre Galateia faz parte do Museu Teatro e é toda decorada com pães e ovos. O nome é uma homenagem à esposa de Dalí, Gala. Antes da reforma proposta por Dalí, era conhecida como Torre Gorgot. E aí nós temos número 4, douradas, com os braços em diferentes posições que se intercalam com ovos gigantes. Dalí queria construir com este museu o maior objeto surrealista do mundo. E no número 5, os ovos gigantes em diferentes posições contornam todo o paralelepípedo do telhado. E no número 6, para finalizar, pequenas decorações enfileiradas em toda a parte de cor vibrante sugerem pães. Então aí a gente fez uma leitura de uma obra de arte e a representação dela. Temos para finalizar mais uma vez a imagem que a Tia Áurea mostrou para vocês bem lá no início do ano, a persistência da memória, que nós falamos lá do surrealismo, o que era o surreal. Eu mostrei para vocês as imagens, falei dos relógios, né? Então a gente começa observando esse primeiro relógio que está aí. Os relógios derretidos marcam horários diferentes. Isso significa a relatividade do tempo, isto é, com o tempo pode passar de diferentes formas para cada um. A mosca que pousa em um dos relógios e as formigas são os únicos seres vivos da obra. A mosca significa aquilo que às vezes dizemos, o tempo voa. O relógio laranja, que não marca as horas, está cheio de formigas. Salvador Dalí não gostava de formigas e quando as colocava em algumas obras significava putrefação, ou seja, decomposição, aquilo que está estragado, tá? Está se decompondo. Este objeto estranho no centro da obra seria uma rocha que imita um retrato do próprio artista. Então Salvador Dalí, ele se autorretratava nas obras de artes dele. Sempre ele vai colocar esse bigodinho na obra de arte, ele sempre vai mostrar essa questão, tá? Então aqui a gente finaliza a nossa aula e agora vocês vão trabalhar de acordo com aquilo que a tia passou para vocês. Vocês irão pegar o livro de vocês e fazer as atividades, tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima tarde a todos.